Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Nós temos a alegria da salvação desse Deus que tem cuidado de nós, tem nos protegido. Nós só podemos estar assim muito gratos, com o coração cheio dessas maravilhas que Deus tem feito por nós, amém? Então, nós vamos orar nessa manhã, nós vamos clamar a Deus, agradecidos a Ele por mais um dia de vida, agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Nós estamos na escola dominical, esta é a 7ª lição, né? E nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, para estar aí nessa manhã falando dessa lição bíblica, né? E eu quero, junto com os meus amados irmãos, estar aí nos derramando diante desse Deus aí e falando com Ele: Papai, cuida de nós, cuida do nosso povo, cuida dos teus filhos, ó Deus, porque se o Senhor não cuidar, quem vai cuidar? Só o Senhor mesmo, para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então nós estamos aí hoje numa lição, a lição 7. Essa lição ela é uma lição muito abençoadora. Eu quero estar juntamente com vocês aqui falando desse grande amor de Deus, dessa operação aí tremenda que Deus tem feito na vida, né, do seu povo. E eu sou testemunha viva de que Deus ele transforma, ele cura e ele liberta. E Deus tem nos libertado, Deus tem nos transformado, Deus tem feito aí infinitamente mais na minha vida, Deus tem feito infinitamente mais na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí nós estamos aqui, eu quero falar com meus amados irmãos. Não saiu o que eu queria aqui, deixa eu tentar novamente aqui, buscar essa, como eu posso dizer, o que nós vamos falar dessa programação, né? Então, Escola Dominical, lição 7 do 3º trimestre, é uma lição que nós estamos aqui transmitindo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário aí de 10h31 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável desse trabalho. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando, esse texto bíblico ele está em Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31. Nós vamos estar trabalhando a respeito da reflexão, a desconstrução da feminilidade. Eu quero, juntamente com os meus amados irmãos, nós estarmos aí colocando, né, a nossa vida no altar e falando com Deus a respeito de tudo que tem acontecido aí. Você vai aí nos ajudar nessa programação. Se você quiser participar, nós vamos participar juntos, tá bom? Então, aí eu quero estar falando também a respeito hoje, né, do dia de hoje. Hoje é dia 13/8/2023. Nós temos os cultos às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, aqui na Travessa Souza Andrade 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Sempre, o horário é sempre às 19 horas, tá bom? Eu tenho deixado também 2 links aí dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Também ative o sininho aí para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. E crendo que vai ser sempre uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então vamos dar início à nossa escola dominical com oração, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela ação, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Só o Senhor, ó Pai,
para abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, falar conosco nessa manhã. E assim, Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, venha nos ensinar, venha nos capacitar, que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Esteja, Senhor, nos favorecendo no nosso ir, no nosso vir, que sejamos, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, que estejam, Senhor Deus, com os corações quebrantados, ó Pai, em relação, aleluia, a tudo que o Senhor quer nos ensinar. Assim, Pai amado, Pai querido, nós nos alegramos na tua presença. Assim, nos ajuda, Pai, que venhamos ser uma bênção nas tuas mãos. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então vamos à nossa escola dominical. Ana Gomes Luiza, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus. Amém? Glórias a Deus. Então, lição 7, dia 13 de agosto de 2023, a desconstrução da feminilidade. O texto áureo, ele diz assim: enganosa é a graça, aleluia, enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, assim diz. E a verdade prática, ela nos ensina desta maneira: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Heleno. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Seja bem-vindo aí nessa manhã, que nós venhamos aí estar cumprindo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja assim um dia incrível na presença desse Deus que tudo pode. Um feliz Dia dos Pais para você e todos os papais, né, que está nos acompanhando aí. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? A leitura bíblica, ela diz assim: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma, aleluia, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante de longe, traz o seu pão. Ainda de noite se levantará e dá mantimento à sua casa e a tarefa a seus servos, ou melhor dizendo, às suas servas. Examina uma herdade e adquira, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a mercadoria, e a sua lâmpada não se apagará de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado. Estende as mãos, não temerá por causa da neve, porque toda a casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está em sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu
a todas é superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvam-na nas portas as suas obras. Glórias a Deus, que texto lindo, né? Maravilhoso é Deus que tudo pode, amém? Glórias a Deus, oh aleluia. Rodrigo Silva, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, seja bem-vindo no nosso meio nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Eu quero, meu amado irmão, minha amada irmã, estar aqui trazendo a introdução de tudo que nós vamos falar nessa manhã. E diz assim a introdução: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade, conforme nós lemos aí em Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora e exemplar. Porém, em tempos de pós-modernismos, a feminilidade bíblica vem sendo destruída nesta lição. Apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico. Nós iremos ver conforme Deus tem aí nos instruído. E aqui o exemplo bíblico da feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Amém? Então que, aleluia, a mulher venha se portar conforme as sagradas escrituras as instrui. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Feminilidade bíblica. A criação divina, glórias a Deus, da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 15. Em seguida, o Criador conclui: não é bom que o homem esteja só, conforme está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Gênesis capítulo 2, 21 e 22. Por isso Adão a identificou: esta é chamada varoa, porque do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 23. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em possibilidades, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Gênesis capítulo 1, 26 ao 28 e também 3, 16 ao 19. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Cada um tem uma função, cada um exerce um papel na sociedade. É isso que Deus tem falado conosco, é isso que Deus tem nos ensinado através das Sagradas Escrituras. E conforme nós já falamos aqui, que está escrito em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos obedecer ao nosso Deus, amém? Então, a bênção da maternidade. No mandado criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Deste modo,
O papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia, é consequentemente reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 48. Essa bênção deve ser remunerada sempre às mulheres cristãs do século 21. Amém? Glórias a Deus. A mulher como auxiliadora. Glórias a Deus. Vamos ver aqui. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, conforme está em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Nesse caso, o termo auxiliar ou auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Salmo 33, verso 20, Salmo 121, verso 2. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, conforme está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir as suas necessidades. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com as suas igualdades e diferenças. E esta complementaridade mútua é necessária à formação do casal e à procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus, conforme está em Provérbios capítulo 5, versículo 18. A sinopse desse texto, do texto 1, dos textos que nós lemos, diz assim: Deus criou a mulher com funções de cuidar e auxiliar no desempenho de sua família, trazendo assim equilíbrio para dentro de sua casa. Amém? Glórias a Deus. O auxílio da vida cristã diz assim: ser mãe, um princípio invariável em tempos variáveis. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, de uma jovem mãe tentando entender e vivenciar o que diz a Bíblia. A Bíblia dizia sobre o valor de ser mãe, em comparação ao novo pensamento radical que varria o mundo. Eram os anos 60, Quente estava no seminário e, para prover substância de nossa jovem família, trabalhava no turno da tarde em uma fábrica na zona leste de Los Angeles. Lá conheceu um estudante de direito que trabalhava para terminar o seu curso e realçar a já próspera carreira de sua esposa. As ambições de ambos impediam pensamentos de paternidade ou questões espirituais. Preocupados fomos até eles, mas recebemos só desculpas e contestações, que contrastes de valores.
o dia da formatura chegou e tomamos caminhos separados enquanto criávamos nossas famílias. Eles cultivavam sua fortuna. Os jornais informaram que a mulher, agora mundialmente famosa, fizera um aborto, de forma que podia buscar suas metas sem impedimento. Algum tempo mais tarde, o noticiário nacional reportou que eles tinham se divorciado e que ela estava com um companheiro, com um novo companheiro, uma amante lésbica. Claro que a história foi relatada sem comentários críticos, porque ela estava vivenciando os valores da cultura dos dias atuais. Tragicamente, ela não só tinha rejeitado o âmbito da maternidade, mas também o âmbito da salvação. Mulheres, temos de cultivar a lealdade, de criar, quer sejamos solteiras, quer sejamos casadas. Isso não tem nada a ver com ser mãe ou não. Servir de mãe é minha responsabilidade diante de Deus, como ser humano, em particular, porque sou mulher. O contexto de onde e como cuidarei dos outros será ditado por onde Deus nos colocar. Uma casa, escola, hospital, favela, onde for, um dia responderei a Deus pelo modo em que gerei vida neste planeta. Assim diz Runges, Bárbara, Disciplina da Mulher Cristã, Rio de Janeiro, CPAD 2004, página 156. A desobediência da feminilidade. O ativismo feminista. No século XIX aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicaram direitos iguais dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito do voto, no século XX. A segunda onda foi do feminismo, lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir, em 1908 e 1986, estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Em ativismo, avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Na realidade, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. A mulher, ela nasce mulher, não se torna mulher. Ela nasce mulher, segundo as Sagradas Escrituras. Amém? A liberdade sexual. A Bíblia refere aos sexos como algo prazeroso entre um homem e a sua esposa, entre um homem e a sua mulher, nos limites do casamento. Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser procedida de amor mútuo entre ambos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é representativo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado.
Aqui inclui a iniciação sexual precoce, as práticas de homossexualismo e fornicação, o adultério e a prostituição, conforme está aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico dos movimentos. Ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, versos 5 e 6. Tendo o homem como líder da família. Efésios capítulo 5, versículo 23. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, esta forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é a desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a modernidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e enganja-se uma luta de gênero contra os homens. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus, aleluia, Ele preza para que nós sejamos verdadeiramente um homem, uma mulher, que nós temos prazer com a nossa própria mulher, que a mulher tenha o seu próprio homem e não ambas as situações que tenham acontecido diante dos nossos olhos, mas que venhamos, em nome de Jesus Cristo, orar pela família tradicional bíblica. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Eu quero dar continuidade aqui. Sinopse do texto 2. A erosão da feminilidade é representada pelo ativismo feminista, sua defesa da suposta liberdade sexual e dos seus ataques ao modo da família tradicional. Auxílio da vida cristã, quando uma virtude cristã se torna ofensiva. Quando o feminismo começou a infiltrar no meio do evangelho, a ideia de submissão ficou ofensiva às mulheres cristãs, em vez de ser parte central de sua identidade como filhas de Deus. Esta realidade apresenta um problema sério para as mulheres que desejam viver vidas piedosas. Na ideologia feminista não pode manter o lugar central da nossa vida. As razões disso são apresentadas pela doutora Kirsten em seu livro O Essence of Feminism, a experiência do feminismo. O feminismo é um movimento interesseiro, sem filosofia sustentável, uma história engendrada em uma moralidade incoerente, não traz liberdade e satisfação para as mulheres e não corrigirá as injustiças. Todos os crentes, homens e mulheres, são chamados a submeterem-se de boa vontade e com alegria ao que sabemos e confiamos acerca de Deus, que Ele deseja que tenhamos uma vida de bênção. Essa vida de bênção é encontrada submetendo-se à amorosa soberania de Deus e à ordem de Deus neste mundo, a submissão e ao caminho de bênçãos. Amém? Glórias a Deus. A mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade, modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Seu marido está nela confiado.
e revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidades. Por isso, nesta casa, nenhuma fazenda faltará. Provérbios capítulo 31, versículo 11. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. E uma mulher é uma mulher confiável e não instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Patrão, aleluia, padrão de mulher amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Se levanta de madrugada na sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família, pelo bem-estar de seu marido e filhos. Ela gerencia as diversas tarefas do lar. Ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve, porque seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Esta mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Os filhos recolhem seu incalculável valor, a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora, como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade, negocia bens importados de elevado padrão para a sua casa, compra propriedade, gerencia negócios lucrativos, administra a produção das vendas de seu empreendimento, generosa e sensível, ajuda aos pobres, aos necessitados, cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa é mãe, empreendedora, é louvada por sua família. O seu valor é imensurável, não reside na aparência física, mas em seu coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, Deus te abençoe. Amém? Então a sinopse do texto 3, ela diz assim: a mulher virtuosa é um símbolo bíblico que tem a ver com a esposa fiel, mãe amorosa e mulher empreendedora. A conclusão diz assim: a Bíblia, ela revela que os homens e mulheres se completam, conforme está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoa, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas dentre outros papéis. Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina, com a vontade de Deus. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Amém? Glórias a Deus. Que texto maravilhoso. Amém? Então vamos estar revisando aqui o conteúdo. No ato criativo, com uma imagem divina, foi distribuída para Adão e Eva.
No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito diante do poderoso Senhor, aleluia, que vive e reina para todo sempre. No 2 diz assim: no século XIX, o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos? No século XIX, acontece na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicam direitos iguais aos homens. O que a Bíblia ensina sobre o casamento? A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme está em Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, tendo o homem como líder da família. Efésios capítulo 5, versículo 23. Cite ao menos duas características da mulher virtuosa como mãe dedicada e protetora. Amém? Cite ao menos duas características da mulher virtuosa como administradora, fazer negócios e administrar a produção. Aleluia! Que Deus esteja aí abençoando todas as mulheres nesse Dia dos Pais, que as mulheres venham aí a agir segundo o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos ensinado, tem nos capacitado, tem feito infinitamente mais. Amém? Vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa aula dominical. Senhor Deus, nós te pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre teus filhos e filhas, ó Pai, que venhamos ser, Senhor Deus, ó Deus de Israel, ensinados, ó Pai, que venhamos, ó Pai, aprender do Senhor, que essas palavras, elas venham, Senhor Deus, ficar guardadas, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, que venha, Senhor Deus, auxiliar, Senhor Deus, ao nosso caminho, ó Pai, a qual, Senhor Deus, o Senhor tem determinado, Senhor Deus, para conosco. Assim, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, Senhor Deus, nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos aí um domingo abençoadíssimo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço mais uma vez pelo grande número de pessoas que estão conosco. Já passa de 900 pessoas nessa manhã. Que Deus esteja vos abençoando, derramando da sua graça, da sua unção, do seu poder sobrenatural, que vocês venham ser abençoadíssimos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Altíssimo, e todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos, fica todos com Deus e até às 19 horas, quando nós estaremos juntos novamente nesse domingo abençoadíssimo, nesse domingo Dia dos Pais. Deus esteja abençoando aí o nosso amado irmão Sérgio Carvalho, né? Deus esteja abençoando aí também ao nosso amado irmão Rodrigo Silva. Deus esteja aí abençoando todos vós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus e até mais tarde, às 19 horas. Amém? Maria Eduarda, Deus abençoe a todos.